Então, eu acho, Catarina, que a crise é essa. Segundo, olha, é uma violência no Brasil, o racismo, todas as opressões que tem aí. Mas eu quero dizer o seguinte, todas essas pautas, é preciso que essas pautas agora assumam uma dimensão totalizante. O que eu quero dizer? A discriminação à comunidade LGBT é uma coisa tão antiga quanto nefasta, violentíssima, cotidiana, bárbara. O racismo no Brasil está articulado com a escravidão e com o capitalismo. Mas chegou a hora da comunidade LGBT, dos distintos movimentos negros nossos, colocar o tema da crise do Estado, da economia e da política. Muita gente boa nisso aí assumiu a luta contra a opressão, contra a discriminação, que é odiosa, que é cotidiana, pensando que nos marcos da sociedade burguesa nós vamos poder resolver isso. Não vamos. É um combate aqui e agora. Toda discriminação, toda marcha, tudo merece o nosso apoio. Mas nós temos que fazer uma interlocução muito séria com a comunidade LGBT, com o movimento de mulheres, com todas essas lutas particulares, colocar a dimensão da totalidade para eles. De maneira muito honesta. E eu estou reproduzindo aqui o discurso de gente muito forte aí, que tem uma grande influência nos Estados Unidos, mas a Angela Davis, a Nancy Fraser, o que dizia? São feministas importantes dizendo o seguinte, nós nos anos 60 estávamos na luta de classes e queríamos incluir, que era uma coisa que já vinha desde a Revolução Russa, o tema da emancipação da mulher. Muito bem, daqui um pouco esse tema da emancipação da mulher começou a negar o tema da luta de classes. E aí tu diz, não, e está no último livro da Nancy Fraser, e está no discurso da Angela Davis na Supermarcha de janeiro lá nos Estados Unidos. Ela terminou o discurso dela dizendo, e não se esqueçam, que a mãe de todas as opressões é a exploração capitalista. Então esse é um debate aí que nós temos que fazer. Agora, é óbvio, né? Acho que tem conquistas na América Latina que devem ser recordadas, né? Por exemplo, o caso, a situação da mulher em Cuba. Está no outro planeta quando comparado com a situação da mulher no Brasil. A começar pela política de aborto, tudo que você imaginar. Qualquer coisa. E eu acho que entre nós, no caso, só para citar o caso do feminismo, que é uma força política cada vez mais importante, tem que ser, porque faz parte de um projeto de emancipação da mulher, que é decisivo, que tem uma página inicial extraordinária na Revolução Russa, que é esquecida, é que nós temos aí, como tem um nacionalismo de direita e um nacionalismo de esquerda, tem um feminismo burguês e um feminismo socialista. E nós precisamos discutir isso também. É o que eu digo. Tem um feminismo Marta Suplicy. Tem. E tem um feminismo, sei lá, quem poderia ser uma representante nacional, não é? Eu acho que isso nós temos que discutir no movimento feminista, no movimento LGBT, no movimento negro, que é essa dimensão entre gênero, raça e classe. Isso precisa estar bem articulado. Oi? Os comunistas reivindicam que é Ana Montenegro. Eu, na América Latina, reivindico que é Manuelita Sáenz. Como é que as coisas têm que acontecer? Porque depois de um acúmulo de opressão, de repressão, de fora de tudo, de concentração do privilégio, quando as massas manifestam sua vontade, não é um baile de debutantes. É um processo extraordinário. É um processo bom de se ver, por isso que é raro. Então, quem começa a entender isso aqui, 3 séculos de colonialismo, começa a ver qual é o processo de independência. Quando vê o processo de independência, cai na sua frente 2 figuras, Simão Bolívar e Manuelita Sáenz, la amante patriota de usted. O feminismo atual, esse feminisminho de Facebook, e tem um feminismo que eu chamo de feminismo Marta Suplicy. Não é o que é o do Facebook. Não é de organizações feministas, porque uma coisa é o sujeito querer ser feminista no Facebook, outra coisa é organizar uma organização e fazer trabalho de conscientização com as mulheres, nos bairros, nos sindicatos. Esse sim, esse não é o feminismo Marta Suplicy, esse é o feminismo Manuelita Sáenz. Imagina essa mulher em Quito, século XIX,
Ela, casada com um inglês, vê Simão Bolívar no baile, abandonou o sujeito na mesma noite e já começou a dançar e nunca mais largou Simão Bolívar. Não tinha divórcio naquela época. No Maquito conservador, olha a potência dessa mulher. Aqui todo mundo certamente leu Simone de Beauvoir. As mulheres feministas de esquerda leram Simone de Beauvoir, mas não sabem nada de Manuelita Sáenz. É o mesmo fenômeno. É o fenômeno do eurocentrismo que organiza a cabeça de todos nós, do útero, de onde nascemos, às universidades que frequentamos. Muito mais intenso no mestrado e no doutorado do que na graduação, mas igualmente nocivo na graduação. Isso é muito forte, está montado, está articulado em cada disciplina, em cada prova, em cada professor, em cada revisão, em cada exame, está tudo montado esse eurocentrismo. Vocês vão aprendendo a respeitar as figuras da Europa e dos Estados Unidos, reconhecer como clássicos do pensamento da ciência política, da sociologia, da história, a escola de análise na historiografia, mas ignorar por completo a historiografia latino-americana, potente, crítica, com gente de todo lado. De tal maneira que é terrível quando a gente cita alguns autores latino-americanos e a gente descobre que eles aparecem aqui como se de fato não existissem. Figuras extraordinárias. Eu não estou falando de intelectualzinho e acadêmicozinho que publicou uma tese, uma dissertação, não. Eu estou falando de gente que tem uma obra gigantesca, figuras extraordinárias, que aqui no Brasil, que é o país mais afeito a isso, que eu chamei no meu livrinho aí, o figurino francês, é desconhecido de nós como se de fato não existisse. De tal maneira que por ignorar as guerras de independência, o colonialismo, etc., a forma com que foi feita a independência, as repúblicas que vieram depois, vocês são capazes de ler Boaventura de Souza Santos, Jürgen Habermas e John Rawls e todos os autores moderninhos que estão por aí e desconhecerem olimpicamente René Zavaleta da Bolívia, Ludovico Silva da Venezuela, José Revueltas do México e uma quantidade, e os brasileiros, né? Rui Mauro Marini, Vânia Bambira, Teotônio dos Santos, e uma quantidade de autores da sociologia da ciência política que figuram como se não existissem. Percebe? A tristeza que